Costumo dizer algo que pode chocar. Para mim, muçulmanos são cristãos que ainda não acharam a verdade. E por quê? Porque eles acreditam diretamente que Jesus, e não outra pessoa, vai voltar aqui para nos salvar do fim dos tempos. Para o Islã, a figura do profeta é o ideal de homem a ser seguido. Muitos consideram que sim. Isso te causa distorção, pois ao estudar a vida, há coisas impensáveis, inclusive sobre Jesus. Ele disse que com a Primeira Guerra Mundial e as nações em conflito, começariam os tempos do fim. Desde o início da Primeira Guerra Mundial, ocorreram pestes, rumores de pestes, guerras e seus rumores. Embora as pessoas possam dizer que sempre houve guerras todos os anos, mas há cada vez mais sinais. Depois de muita tribulação e guerra, virá uma pessoa que se levantará como governante mundial. Ele liderará o mundo todo em uma religião única. E essa pessoa será o anticristo, chamado por alguns de anticristo e por outros de Messias. Para quem o Messias? Os judeus ainda aguardam o Messias. Você está afirmando aqui que o Messias judeu é o anticristo? Sim, afirmo que o Messias judeu é possivelmente o anticristo. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje temos um convidado chamado Sam Villanova. Garanto que ele não vai deixar ninguém indiferente e não vou apresentá-lo mais, que ele mesmo se apresente. Como você está, Sam? Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Jota. É um prazer estar aqui e, na verdade, estou muito feliz de poder desenvolver aqui ideias importantes para transmitir uma mensagem já bastante discutida, mas que gera muitas guerras e muita diferenciação entre um lado e outro. Venho falar sobre o que considero o caminho e a verdade. Quero começar já indo fundo. O que é o caminho e a verdade? E, principalmente, quais ideias geram diferenciação e polarização? Imagino que você se referia à verdade de que existem muitas religiões no mundo que seguem ideias diferentes. Já sabemos, as principais: o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, e todos nós temos um conceito muito semelhante das coisas, mas isso nos faz confrontar uns aos outros. Na verdade, ele é muito interessante. Assim como muitos budistas e hinduístas mencionam Jesus como uma figura histórica muito importante, também os muçulmanos, não apenas como um profeta, mas como algo mais. Depois podemos seguir por esse caminho. E o que ocorre é que todos reconhecem Cristo, mas depois Cristo é o único que diz que o caminho e a verdade vêm através de mim. Então venho unir certas coisas de diferentes religiões, explicar minha experiência em todo o meu caminho e o que me fez chegar a entender que essa é a direção que deveríamos seguir. O que te fez entender que essa é a direção que deveríamos seguir? Veja, eu venho de um contexto. Minha mãe é teóloga e estudou religião de forma muito profunda. Ela não vem de uma família cristã, mas ela mesma descobriu a fé através de um problema pessoal que teve. Ela ficou muito interessada e ela se aprofundou. Eu, até os 17 anos, fui criado no cristianismo. O que aconteceu foi que, aos 17, sem entender muito bem o cristianismo, que era tudo regras, tudo era pecado, eu não podia jogar futebol nos fins de semana. Porque os protestantes, por exemplo, respeitam o sábado, assim como Jesus Cristo fazia, e me diziam que eu não podia jogar futebol aos sábados, por exemplo. E eu digo, cara, não entendo. Me dava uma sensação de que eu tinha que seguir regras. Mas desculpa, eu tenho que perguntar. Cresci em família católica, joguei futebol em alto nível e isso nunca aconteceu comigo. Quer dizer? Qual é o contexto do cristianismo? Esse é outro tema, pois há vários tipos de cristianismo. No cristianismo, as duas principais vertentes são o catolicismo e o protestantismo. E depois, dentro do protestantismo, existem muitas linhas, e eu venho de uma linha protestante, que é a adventista do sétimo dia, que é bem específica, mas me interessa bastante, eu gosto, porque depois, se você começa a ler a Bíblia, ela é bem precisa no que diz, sabe? Quero dizer, ela se baseia muito na teologia, então se apoia em tudo o que a Bíblia diz e não em doutrinas de fora. Por isso acho algo interessante. Mesmo assim, como a Bíblia diz que você deve respeitar o sábado em particular, como Jesus fazia. Católicos fazem isso aos domingos. Eles se uniram aos romanos pelo dia do sol, Sunday, e passaram a adorar juntos nesse dia. Por isso os católicos e a igreja romana adoram no domingo, mas os cristãos originais e os judeus adoram no sábado. Basicamente, eles recomendam que não se deve fazer nenhuma atividade no dia de descanso.
Então minha família considerava que o futebol era como desenvolver uma atividade profissional que ia me fazer trabalhar aos sábados. E eles não queriam isso pra mim. Que no final deu certo, mas isso me criou muita rejeição ao cristianismo, à Bíblia, à religião. Porque eu queria ser jogador de futebol e não me deixaram. Então eu digo, né, o que é isso? Aos 17 anos já saí de casa, fui morar na Dinamarca. Lá estudei na universidade enquanto trabalhava em um armazém, levantando caixas como um doido. E é verdade que eu fui meio que pela vida louca, isso talvez meus pais nem saibam direito, mas virei disc jockey na universidade, sabe? Passei a beber mais e ir à festa porque me sentia reprimido. Antes então, um garoto de 18 anos morando sozinho, acabei indo por esse caminho e me afastei da religião por muitos anos, até mesmo empreendendo. Comecei a empreender porque eu não gostava de trabalhar em um armazém, obviamente, e ao empreender eu não tinha a mesma imagem que tenho agora. Eu usava uma camisa polo, um relógio, o mais tradicional possível, e é muito ostentador. Mesmo que eu ganhasse 2.000 euros, você me entende, né? Um garoto de 18 anos ganhando dinheiro e gastando tudo por aí, resumidamente, a vida me deu uma porrada. Caí em um quadro depressivo, se é que posso chamar assim, ou foi assim que diagnosticaram, por causa de um relacionamento que tive. Tive uma parceira que já tinha uma filha e eu era jovem, também um pouco inexperiente, e tinha me apegado muito a ela. Ela sumiu sem me dizer nada. Então eu caí em um quadro depressivo e essa depressão foi o que me fez voltar a investigar. Ainda não o cristianismo, mas sim se Deus existe, porque essa dor é tão forte que eu não consigo suportar, então Deus está aí. E tem um amigo meu, que agora é amigo, que foi meu psicólogo Fran Pascoal, que me fez seguir por esse caminho e voltar a encontrar Deus. Nunca tinha realmente encontrado Deus antes. Tinha informações, mas nunca o senti. Isso é algo que costuma acontecer muito quando uma pessoa se entrega ao mundo, digamos, aos prazeres, às distrações, à satisfação instantânea, a agradar o ambiente ao redor. Que o vazio que tudo isso produz acaba aproximando as pessoas de Deus. E, de fato, estamos vivendo em uma geração na qual os jovens cada vez mais tendem a buscar a Deus, de quem seus pais se afastaram. Muito interessante, mas nesse ponto, depois da vida ruim, eu não fui diretamente para o cristianismo e para a Bíblia e voltei. Eu fui explorar diferentes religiões, como o budismo, como a pseudo-espiritualidade. Isso que eles chamam de woke. Meditação, tudo isso. Eu entrei nesse mundo, até usei psicodélicos e cheguei a sentir Deus. Mas também quando você está nesse mundo, começa a se confundir um pouco, porque de amor, amor livre, é um passo, entende? Como de amar a todos para querer transar com todo mundo. Existe uma linha tênue, pois você se diz espiritual e fala, amo todas, não sabe? Graças a Deus. Depois conheci minha noiva, que me afastou desse caminho, então isso foi muito bom. Mas eu comecei a pesquisar muito sobre espiritualidade, deixei o cabelo crescer no estilo hippie, comecei a usar psicodélicos para que as pessoas saibam. Por exemplo, cogumelos com psilocibina, fumar alguns baseados. E isso me fez acreditar que eu não voltaria a encontrar Deus, ou pelo menos o Deus que eu acreditava e conhecia. E eu disse, olha, vou pesquisar mais sobre o budismo. Depois fui também para a Tailândia e ficamos visitando templos e pesquisando sobre isso. Quando pesquisei diferentes religiões e depois me mudei para um país muçulmano sobre o qual falaremos depois. Descobri que havia muitas semelhanças com o que eu tinha aprendido quando era pequeno. Sabe, eu penso, poxa, mas as pessoas aqui estão brigando e dizem essencialmente a mesma coisa. Então foi aí que eu voltei a me encontrar com o caminho do cristianismo. Quando eu tinha pesquisado sobre o woke, tomado psicodélicos, tal, eu disse, ué, se tudo o que dizem essas palavras simplesmente é uma interpretação do que já está escrito e do que eu já sabia, eu entendo perfeitamente a verdade. E no final você acabou encontrando Cristo? Esse processo aconteceu? Você deixa o budismo, vai para a Tailândia e termina em um país muçulmano. Mas dessa espiritualidade hippie que você me falou, o que você fez de próprio do cristianismo que hoje em dia você professa? Há um passo muito grande? Há um passo de, eu diria, anos, sabe? Por exemplo, e minha noiva é quem me ajudou a voltar para o cristianismo. Porque imagina que eu cheguei, a conheci, ela super hippie, super amor, eu amo todas. E ela me dizia, não,
eu quero formar um casal e ter um relacionamento com você. E eu dizia, não, mas eu quero amar todas, não quero me prender a ninguém. Sabe a mensagem que algumas pessoas do mundo masculino querem passar? E ela disse, ou você fica só comigo, ou nada. E eu disse, bom, então vou tentar. E com ela, e com o processo que vivi com ela, tão forte de nos mudarmos para um país muçulmano, que agora eu digo, fomos para os Emirados Árabes Unidos, para Dubai. Ao me mudar para lá, reencontrei Cristo com ela. É curioso que em um país muçulmano eu tenha encontrado o cristianismo, especificamente. Por que você encontrou Cristo em um país muçulmano especificamente? Simples como conversar e descobrir no que as pessoas acreditam. Por exemplo, o jejum. Sabe que fazem isso no Ramadã? Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Eu dizia, uau, que semelhanças. Depois perguntava, qual sua visão sobre Jesus? E falavam de Jesus com a mão no coração, dizendo, uma pessoa muito importante, um profeta, um escolhido por Deus. O que era difícil para eles processarem ou entenderem é que Jesus fosse um com Deus, sabe? Porque ao entender o budismo, e o quanto a espiritualidade é profunda quando você toma psicodélicos, não tenho dificuldade em entender que Jesus seja igual a Deus e que eles sejam um só. Você entende o que quero dizer? Mas os muçulmanos são muito racionais, então não conseguem entender isso. Eles dizem que é blasfêmia, pois só existe um Deus. Mas você acredita nisso, certo? Por serem politeístas, veem quem crê na Santíssima Trindade como politeísta também. Na verdade, qual é a sua opinião sobre os hindus? Você acha que eles também são politeístas? Sim. Bem, eles têm muitos deuses, mas eles têm um Deus original, criador de tudo, e depois tem vários deuses que nós podemos considerar anjos, perfeitamente. É curioso, e o budismo realmente rejeita a ideia de um Deus como tal, que é algo mais interno, uma iluminação que só você pode alcançar, pois está em seu interior. Mas muitos budistas também reconhecem Cristo como uma figura que ajuda a alcançar a iluminação. Através dessas conversas com muçulmanos, encontraste Cristo. Gostaria que você desenvolvesse um pouco mais para mim. Que tipo de conversas eram? Porque não é só perguntar para eles, o que você acha de Cristo, certo? Mas sim, o que fez com que você tivesse esse clique? Bem, algo que eu digo que talvez seja um pouco chocante, mas para mim os muçulmanos são cristãos que ainda não encontraram a verdade. E por que isso? Porque eles acreditam diretamente que Jesus, e não outra pessoa, vai voltar aqui para nos salvar do fim dos tempos. Comentam sobre o Apocalipse e afirmam que Jesus, chamado Isa por eles, retornará. Eles não consideram Jesus um profeta. O profeta Maomé diz que Jesus nasceu de uma virgem, um escolhido por Deus, mas não o chama assim, pois não compreende dessa forma. Mas é normal, eu entendo eles. E no final, ao entender mais de onde vem a origem dos muçulmanos, por exemplo, eles vêm, vou me estender um pouco aqui, mas eles vêm da linhagem dos ismaelitas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael foi fruto de um relacionamento desestruturado, com uma egípcia que era sua escrava, com quem basicamente teve um filho porque não podia ter filhos com sua esposa, Sara. E então ele teve um filho com uma mulher egípcia, que depois foi expulsa. Então, a partir daí, Ismael voltou para o Egito e se desenvolveu de geração em geração, o que hoje são os muçulmanos. Então, dá para entender que a relação que os muçulmanos têm com as mulheres e com o ambiente racional vem do fato de Ismael não ter tido pai? Ainda não entendo, mesmo procurando na Bíblia, como se relaciona os muçulmanos aos ismaelitas. Ainda não entendi, embora já tenha ouvido e saiba da história. Na verdade, eu li esse trecho sobre Ismael há apenas 2 semanas, mas ainda não consigo ver o fato concreto e comprovável de que isso seja assim. O fato de que eles venham dos ismaelitas. Sim. Você pode perguntar a eles e eles vão te dizer. O profeta Maomé vem de geração em geração, desde os ismaelitas. Eles têm isso contado como Jesus vindo do lado de Isaque. Os judeus vêm do lado de Isaque e os ismaelitas trazem os muçulmanos. Isso é dito pelos próprios árabes. Claro, mas vem daí. É algo que se sabe, assim como você, a cronologia tanto do Alcorão quanto da Bíblia. Você pode medir de pessoa em pessoa para saber a origem. Jesus vem do rei Davi também. Se você voltar até Isaque, acontece o mesmo com esse ramo.
Então você associa que eles vêm dos ismaelitas e da relação que Ismael teve, tanto com seu pai quanto com sua mãe, certo? A falta de entendimento com Deus e Jesus, A dificuldade de compreender Deus, Jesus e se relacionar com mulheres. Ter várias mulheres, entende? Ter várias mulheres até hoje. Porque a mãe dele tinha sido a segunda esposa do pai dele. Então, é normal que eles entendam assim? O relacionamento com Jesus é mais profundo. Eles creem em Jesus e que ele vai voltar, mas isso não vem diretamente daí. Então, qual que é o problema? Além disso, eles já negam a divindade de Cristo, mas não a entendem por serem muito racionais. É normal que um muçulmano, se fizer uma viagem com cogumelos, volte a se perguntar isso e entenda que Jesus e Deus são um só. Você recomenda que os muçulmanos em massa tomem cogumelos? Eu não disse isso. Vamos ver se isso os fará se converter ao cristianismo. Eu recomendo. Mas é curioso, simplesmente porque eles têm a sua verdade, porque veem de forma racional. Você é bem racional e enxerga as coisas assim. O que é normal, eu entendo. Por isso, compreendo os muçulmanos, pois acreditam em Jesus e em seu retorno. Então, claro. Além disso, isso já seria um debate para mais tempo, mas já trouxeram muitos muçulmanos aqui para falar. Mas já sabemos o que aconteceu com Aisha. O que aconteceu com a esposa de Maomé, de 6 anos com quem ele se casou, e depois, aos 9 anos, consumou o casamento com ela. Consumou? Sim. Mas sim, consumou. O que aconteceu? Basicamente, há alguns relatos que ela escreveu diretamente, contando sua experiência e como o profeta Maomé a escolheu. Aos 6 anos e aos 9 teve relações sexuais com ela. Como eles justificam dizendo que isso era aceito culturalmente na época, me parece bom. Mas se você olhar para a figura de Cristo, não importa a época em que o vejamos, ele sempre será moralmente correto. Não há falhas na história de Cristo. No entanto, Maomé matou. Você sabe que matou milhares de pessoas. Foi um guerreiro e, além disso, um pedófilo. Então, se uma pessoa está seguindo essa figura, eu não entendo. Por quê? Para o Islã, a figura do profeta é o ideal de homem a ser seguido. Muitos consideram que sim. E é aí que isso te causa uma distorção, porque se você estudar a vida, os fatos, há partes inegáveis. Em certos aspectos, ele poderia ser um grande homem. Desculpa. Mas se julgar com a moral atual, há coisas impensáveis hoje. E prisão. Pense se você faria isso e se deveria segui-lo. No fim, Jesus estabeleceu um padrão muito alto, seja o histórico ou o que conhecemos. Ele estabeleceu um padrão de não ter pecado, de não ter agido contra Deus em nenhum momento. Com isso, esse padrão comparado com alguém que era assassino e pedófilo, o que é que fazemos? Você vai ter problemas para resolver isso? Isso sim, mas tenho que te dizer que eu não tenho guerra com os muçulmanos. Para mim, o típico, tenho um monte de amigos muçulmanos. Eu não quero criar uma guerra com os muçulmanos. Eu entendo eles e o motivo de pensarem assim, e entendo os cristãos. E também tem cristãos muito teimosos que estão errados. Em que alguns cristãos teimosos estão errados? Há, por exemplo, os católicos. Se eu brincar com você, tudo bem, certo? Ninguém escapa aqui, então você não é católico. Não sou católico, sou cristão, sou seguidor de Cristo. Não me considero de nenhuma denominação. Certo, você é seguidor de Cristo, mas não é nem adventista nem luterano. De jeito nenhum. Anglicano, de Henrique VIII que decapitava esposas? O que eu acho é que as religiões colocam as pessoas em compartimentos, o que faz com que elas não se unam. Por exemplo, essa coisa de sábado e domingo. Você respeita o sábado, vai à missa no domingo e eu vou no sábado. Isso pode criar uma separação, com você achando que estou errado e eu achando que você está errado. Quando na verdade não acontece absolutamente nada, entende o que eu quero dizer? Você pode estar errado ao achar que o domingo é o dia do Senhor e eu te respeito. Sim, bom, e também há muitos anos, bom, e até quase agora. Acho que confessar-se a um padre não deveria acontecer. Devíamos nos confessar apenas a Deus. Por isso temos uma comunicação direta com ele e podemos tê-la. No entanto, sinto que alguns católicos traçaram uma linha entre aqui está o clero, os padres e depois as pessoas. Já falamos o que pensamos. Você conhece a história de Martinho Lutero? Imagino que sim.
Sim, sim. Daí nasceram os protestantes, simplesmente porque ele estava lendo a Bíblia. Sugeriam que ele dissesse coisas diferentes à massa para mantê-la controlada e continuar recebendo, para redimir seus pecados e alcançar o céu, evitando que seus entes queridos fossem ao purgatório. Quando na Bíblia está claramente escrito que, quando você morre, nada sabe. Você não está no purgatório, nem no céu, nem no inferno. Então, se você ler a Bíblia, até mesmo uma Bíblia católica, ela vai te dizer isso. Com isso, Martinho Lutero disse: o que é isso? E ele traduziu para o idioma do povo daquela época e distribuiu cópias. E foi aí que surgiu o movimento dos protestantes. Ou seja, que qualquer pessoa pudesse chegar a ler a fonte de informação, sabe? Por isso acredito que todas as religiões, inclusive a minha origem, estão erradas e não sigo nenhuma. Porque tudo que tem mão humana envolvida, aí tem problemas. Mas o texto não. Para mim, o texto não. E também posso te dizer por que eu acho, porque eu considero que os textos têm validade. O texto não tem tanta validade. Não, tem validade sim. O que quero dizer é que posso argumentar por que acredito e por que considero que os textos têm validade. Mas agora eu, como católico, realmente estou lendo a Bíblia todos os dias. O programa com Omar Shaukh mostrou que ainda tenho muito a aprender e evoluir nessa área. Aham. Mas no Evangelho diz claramente: Tu és Pedro e sobre ti edificarei minha igreja. E se refere à Igreja Católica a qual Pedro seguiu e a qual seguiu a linha papal, a doutrina católica no final das contas. No que diz respeito à teologia, é a mais completa, a que tem maior coerência e a que tem maior continuidade histórica e poucas alterações. São palavras de Cristo. Já entramos. O que você acha disso? Concordo exatamente com o que você disse. A Igreja Ortodoxa também, vou incluir os ortodoxos nisso. Porque, apesar de terem se espalhado há muitos anos, eles seguem exatamente a mesma linha? Sim, no entanto, a igreja que Jesus criou e a que ele pretendia criar não era uma instituição empresarial. Então, ou seja, Ele tinha... Olha, aqui entramos em debate. entramos. Ele tinha pensado uma coisa e saiu outra. Olha, porque estamos falando de Deus. Então, Deus erra ou Deus vale? É que aqui entramos em um pequeno... De até que ponto se ele... Eu entendo. E se ele primeiro... Eu tenho por um passado em que a igreja me fez muito mal, mas ao mesmo tempo conheço muita gente dentro da igreja. Eu me afastei da igreja. Minha adolescência foi uma loucura, você nem imagina. Voltei, porém, com várias ressalvas. Não sou dogmático. E não nego a corrupção que existiu, que existe. Porque, como você bem disse, toda instituição composta por homens pode se manchar, pode se corromper. No fim, sim, creio que a verdade está na igreja e há muitas pessoas boas. E a igreja não são aqueles que a dirigem, que muitos dos que a dirigem também são boas pessoas, Mas sim as pessoas que a compõem. mas sim as pessoas à base. Sim. É aí que está o ponto, mas se lermos o Evangelho, está muito claro. Pedro, em ti construirei minha igreja. Aham. A que igreja ele se refere? A igreja das pessoas que eles seguem, na minha opinião, é mensagem, não instituição. Entendo. Me parece bom que exista uma instituição e tem sido uma ferramenta muito útil para as pessoas. Mas muito útil, não é? Sim, é que o cristianismo tem salvação e continua vigente graças ao trabalho da igreja. Porque se dependesse dos protestantes... Presta atenção no que vou dizer, se fosse pelos protestantes... Na América só haveria pessoas brancas, europeias, protestantes e não hispano-americanas, que são as que mantêm a fé católica, a fé em Cristo. Vamos deixar o catolicismo de lado? Sim. E ainda é um grande poder religioso e na verdade acho que continua sendo a religião mais seguida do mundo. É que o que acontece é que, embora eu ache que o catolicismo tem seus lados ruins, eu não sinto um ataque em relação a isso, porque eu vejo tudo igual. Até mesmo o islamismo e o budismo. Eu acredito que a verdade está em Cristo e quem seguir Cristo viverá eternamente. O resto são nuances e separações, na minha opinião. Também acredito no que você disse, mas dou minha própria interpretação e sei que isso é bem nova era. Nova e antiga. Sim, eu acredito que todo aquele que segue a mensagem de Cristo, mesmo sem saber que está seguindo a Cristo corretamente, chegará à vida eterna.
Porque eu não consigo acreditar que uma pessoa que é justa, uma pessoa que é correta, uma pessoa que faz o bem, se não acredita em Cristo como divindade, como Deus, não vai alcançar a vida eterna. Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar nisso. É que não é assim. Me parece muito excludente. Jesus prova que não é assim. Quando ele estava morrendo na cruz, havia um ladrão que a Bíblia menciona, um ladrão que também era assassino ao lado dele, enquanto estava sendo crucificado. Não sei se conhece essa história. Sim, sim. E ele, perdoado, disse: "Nos vemos no céu." Ele não tinha nenhum histórico religioso, nem nenhum contexto de nada. Ele, condenado à morte por assassinato, foi perdoado por Jesus. Também é preciso considerar algo. Da mesma forma, não serão salvos todos os que seguem certa religião. Seremos salvos ou viveremos eternamente todos os que aceitarem o presente que Jesus nos deu? Sem nome, cor, pensamento ou nada. Você aceita o desejo de seguir, viver e espalhar a vida? Sim, não, pronto. É uma escolha feita por amor, por liberdade, só que a gente complica. Muitos dogmas, sobre os quais podemos falar bastante, e podemos abordar temas muito interessantes que vamos ver ao longo do tempo. Mas eu acho que a mensagem está clara. A boa notícia é que Jesus Cristo veio aqui e morreu pela culpa de todos. Não precisamos mais nos sacrificar, pedir perdão ou pagar para ir ao céu. Não é necessário fazer nada. Ele já pagou porque percebeu. Deus já sabia disso. Que não pecar era muito complicado, não fazer mal a si mesmo era muito complicado. Então ele veio aqui para se colocar no nosso lugar e nos salvar disso. Não sei se estou me explicando bem. Sim, estou acompanhando, principalmente por ter gostado de uma frase sua. Percebi que ao pecar você prejudica a si mesmo. Ao roubar alguém, você prejudica a si mesmo? É que eu tinha esse pensamento enquanto crescia, que quando eu mentia eu me sentia muito culpado. Imagina que quando você é adolescente você se masturba, eu me sentia muito culpado por isso e dizia, nossa. Eu pensava que se fizesse algo errado contra a Bíblia e morresse, iria para o inferno ou morreria para sempre. Eu vivia com esse medo até que depois entendi que não é assim, de jeito nenhum. Somos pessoas que por natureza podemos errar. Deus aceita isso, nos ama e nos dá liberdade para escolher segui-lo e viver com ele eternamente ou não. Não resta nada para mim, esse é o resumo. Depois podemos falar sobre o fim dos tempos, que pode ser interessante. Eu ia entrar nisso agora mesmo. Joan, o que você acha sobre o fim dos tempos? O fim dos tempos? Muçulmanos e cristãos enxergam isso de modos diferentes. Queria saber sua opinião sobre o fim dos tempos na visão católica, já que católicos acreditam que após a morte se vai direto para o céu ou inferno, e não ligam para o que acontecerá no fim dos tempos. Não, eu não tenho uma resposta muito clara para isso, porque eu continuo lendo a Bíblia todas as manhãs. É a primeira coisa que faço ao acordar, enquanto preparo meu café da manhã. Mas você não pensa em um evento futuro como um apocalipse ou algo parecido? Eu acho que estamos nesse tempo agora mesmo. Há sinais que comprovam isso, sim. Eu acredito 100% que estamos nesse tempo. E quando eu digo esse tempo, não estou dizendo que amanhã algo extraordinário vai acontecer, como dragões surgindo no céu. Quero dizer que a humanidade está em uma situação em que as forças do mal já tomaram completamente conta da alma humana. Acho que já podemos até identificar a marca da besta. Sim. Acho que há muitas coisas que são ditas na Bíblia que indicam que estamos em tempos proféticos. Eu realmente acredito nisso. Mas? Como vai acontecer? Como será? Eu não pensei muito sobre isso, porque sinceramente acho que pensar nisso me tira muito o foco. A menos que seja a coisa mais importante na qual você precise se concentrar. Eu, do meu ponto de vista, acho que o mais importante é tentar fazer o máximo de bem possível enquanto eu estiver aqui. E eu não devo me preocupar com eventos sobre os quais não tenho nenhum controle. E a única coisa com a qual eu devo me preocupar é ser justo, ser correto, tentar falar bem com as pessoas ao meu redor, tentar fazer o máximo de bem possível. E quando esse momento chegar, se é que chegar, estar preparado e alinhado com Deus. Isso é a única coisa que me preocupa. O principal é estar preparado. O desafio é como se preparar. Como eu te disse, claro, você tem outra visão. Eu tenho uma visão. Por exemplo, se você está lendo o Antigo Testamento, há uma história de José, o príncipe que depois se tornou governador do Egito, que interpretava sonhos, interpretou o sonho do faraó daquela época.
Não vou te contar toda a história aqui, você pode procurar por ela. Mas basicamente ele interpretou que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de um sofrimento terrível. Então, no que ele disse foi: vamos separar 20% dos grãos de trigo que tivermos e guardar. Assim, nos tempos de pobreza, o Egito enriqueceu, pois vendia para todos os povos, porque eram os únicos que tinham guardado comida para os 7 anos seguintes. Então, agora temos tempos de bonança, na minha opinião, e pode ser que piore ou que melhore, mas agora temos bonança. Então, devemos estar preparados para quando não houver nada, quando o dinheiro já não servir para nada. Caramba, você está entrando nessa onda? Bunker, estocar alimentos não perecíveis? Sim, deixa eu ver, Bunker. Deixa eu ver. Você me entende? Sim, preparado. Ter uma dispensa. Ter uma despensa com muitos alimentos que possam durar muito tempo. Mas você falou, quando o dinheiro perdeu o valor... Sim, é essencial estar preparado, como você disse, espiritualmente. Mas ao se preparar assim, surge a voz: por que não avisar sua família sobre isso? Estamos loucos porque você não vai. Para mim tanto faz, eu moro em Dubai. Se o fim dos tempos me pegar em Dubai, tô fora. Lá não tem como sobreviver a nada, mas sim minha família, seja meus pais, minha irmã. Eles têm uma casinha na montanha que eu consegui comprar e que já tinham, e tem coisas para sobreviver. Caso as coisas fiquem ruins, eu estarei totalmente pleno. Não é por medo de me salvar, eu não tenho medo disso. Eu simplesmente estou preparado ou tento me preparar a cada dia espiritualmente. Então, você acha que o fim dos tempos ocorrerá também no plano físico e material? A que você se refere concretamente? Ou seja, qual é a sua visão do que pode acontecer? Apocalipse nuclear? Olha, esse negócio de guerra mundial... Israel, o que vai acontecer? Ataca o Irã, a Rússia defende o Irã, os Estados Unidos entram e todo mundo começa a se bombardear. É que o que acontece é que a Bíblia, quando você começa a ler, já profetizou muitas coisas que iam acontecer e já aconteceram. Por exemplo, tem um monte. Desde Jeremias, Daniel, que era um profeta que sonhava, explicou muitas coisas. Desde o Império da Babilônia, passando por... Não sou teólogo, mas passou pelo Império Romano, pela Grécia, pelos 10, digamos, como se diz isso? Reinos visigodos originados na Europa. Basicamente, Daniel delimitou desde o ponto em que estavam, que era a Babilônia, até o fim dos tempos. E tudo foi decretado exatamente como ele disse. Se as pessoas puderem... O que foi decretado? Ou seja, o que ele disse que foi decretado? Desculpe. Por exemplo, ele falava que Babilônia, que era um império incrível, também teria seu fim. E depois ele falava que o próximo império que viria teria certas características e depois o seguinte teria outras. E assim ia se formando até as pernas, se não me engano, que eram de ferro, que são entendidas como o Império Romano, Ocidente e Oriente. E depois se separava nos 10 dedos dos pés. E aí se formavam diferentes países da Europa. E então, no final dos tempos, ele sonhou que viria uma rocha do espaço que atingiria justamente os pés, destruiria a estátua e aí governaria Jesus Cristo. Basicamente, essa é a interpretação teológica do sonho que tiveram. E se puder, a questão é que não quero te explicar tudo aqui. Mas se você ficar, ou se os ouvintes ficarem, com essa ideia de, olha, será que é verdade? Será que é verdade que a Bíblia profetizou sobre tudo isso? Vai e veja. Com o transformador generativo pré-treinado, em 2 minutos você descobre muitas respostas. De tudo o que aconteceu desde a Babilônia até hoje e o que acontecerá depois. Ele não foi o único que falou sobre os tempos do fim. Jesus também mencionou isso nos tempos do fim. E também João. Muita gente já falou sobre os tempos do fim. Certo, mas a interpretação que você dá... A interpretação que eu dou ao que vai acontecer, olha, posso ser muito direto e claro. Sim. É isso que queremos aqui. Aqui queremos pessoas que vão direto ao ponto. Sim, então Jesus... Ele mencionou que quando houver a Primeira Guerra Mundial, quando todas as nações começarem a se levantar umas contra as outras, começariam os tempos do fim. Desde o início da Primeira Guerra Mundial, ocorrem pestes, rumores de pestes, guerras e rumores de guerras. Vamos basicamente ao que estamos vivendo hoje em dia. Pestes, me refiro a Covid e a tudo mais. Então já estamos vivendo tempos um pouco assim. Embora as pessoas possam dizer que guerras sempre existiram, todos os anos, certo? Mas há cada vez mais sinais. Sim. Mas os conflitos já são mais globais. São mais mundiais.
Tudo vai acontecer com coisas mundiais nos tempos do fim. E você sabe o que vai acontecer? O que querem realizar em 2030? Agenda 2030 é um governo global. Você já conhece isso? E a Bíblia diz, e muitas interpretações teológicas, que quando houver um governo comum dirigido por uma pessoa e por uma só religião, aí então virá o verdadeiro fim. Digamos que a minha perspectiva é que, olhando para 2030, o mundo vai se unir cada vez mais, porque agora estamos em guerra, estamos muito tensos, o mundo tem estado muito tenso. E o que se diz? Basicamente, o que se interpreta com a Bíblia é que um personagem vai vir para trazer paz ao mundo. E é o Cristo? Não é? Segunda interpretação é o anticristo. Depois de muita tribulação e guerra, virá uma pessoa que se levantará como governante mundial, além de ter outros 10 reis que estarão governando sob ele. Porque essa é uma visão que Paulo teve no Apocalipse, se não me engano. Paulo ou João? Paulo ou João. Teria que olhar a visão, mas o Apocalipse é de João. Mas Paulo também teve uma visão de uma besta com um pequeno chifre que falava e tudo mais. Depois posso deixar as referências, mas basicamente um governador comum estará comandando o mundo inteiro em uma só religião. E essa pessoa será o Anticristo, conhecido por alguns como o Anticristo e por outros como o Messias. Para quem o Messias? Os judeus ainda esperam pelo Messias. Você está afirmando aqui que o Messias judeu é o anticristo? Sim, afirmo que o Messias judeu é possivelmente o anticristo, é isso que eles esperam. Porque eles não aceitaram Jesus Cristo como o verdadeiro Cristo. Porque eles esperavam uma pessoa que fosse um governante mundial, militar, que trouxesse toda a paz ao mundo. Então é isso que eles ainda estão esperando. Uma pessoa que seja influenciada pelos judeus, o povo judeu. Não estou dizendo que todos os judeus sejam maus, mas no final das contas há muita história que passa por eles. E uma pessoa que vai governar o mundo todo vai ser de origem judaica ou vai ter vínculos muito próximos? Daí surgem interpretações. Minha mãe, teóloga, acredita que o anticristo será o próprio Satanás encarnado. O diabo mais curioso. Isso que você acabou de me dizer aqui é uma baita bomba. Eu já tinha ouvido isso. E você realmente não vê que o mundo está se tornando um lugar cada vez mais antisionista? Atualmente há conflitos, separações, guerras, pestes e grande instabilidade. Quando tudo isso chega ao auge, imagine que agora aparece uma pessoa que acaba de forma definitiva com todas as guerras do mundo, com a Palestina, com Israel, resolve tudo. E diz que agora virá a paz e tem o apoio de todos os governantes do mundo. Mas as pessoas despertas saberiam que essa pessoa seria um... A Bíblia afirma que muitos serão enganados. Mas nós saberíamos. Por isso eu estou contando, não é? Acredito que alguém como eu saberia que tudo que afirma vir de cima para trazer paz não é essa a pessoa. Não acreditaríamos se viesse, fosse apoiado por Macron, Pedro Sanches ou qualquer um. Também tem uma coisa interessante que vai fazer até a gente duvidar, que ele, digamos, fará coisas que não terão explicação racional. Por exemplo, algumas interpretações dizem que ele estará ferido de morte, como dizem, que está morto e não morrerá. Ele fará truques e coisas que surpreenderão as pessoas, podendo acabar com a fome no mundo. Ele será uma pessoa muito benevolente aos olhos dos outros. Mesmo assim, essa era a sua intenção. Sua intenção, se falamos do anticristo, pessoa guiada por Satanás, já permite discutir quem é Satanás e afins. Pela origem do mal, o objetivo é que a vida acabe para o maior número possível de pessoas. Ou seja, para você ter filhos, normalmente precisa ser pouco egoísta, porque tem que dar muito de si mesmo agora. Você quer ter filhos porque quer, sabe o quanto isso é importante e sabe o amor que precisa dar. Se uma pessoa não quer ter filhos, ela é egoísta porque só pensa nela mesma. Então, se você quer continuar vivendo eternamente, é um caminho. Se não quer continuar vivendo eternamente, é outro. O oposto de Cristo é Satanás.
Está tentando fazer com que o máximo de pessoas não queira continuar vivendo, se reproduzindo ou buscando a eternidade. Porque só se importam com o agora, com a luxúria e tudo o que acontece. E agora está tudo bem. E pronto, não sei se me faço entender. Vamos ver, esses dois vão. Mas... Sobre o anticristo, ele trará paz e acabará com a fome. Justa e benevolente, aceita por quase todos por engano. E o objetivo? O objetivo será ter um controle total, realmente, sobre tudo. Um governo comum. E agora, o que acontecerá? Porque Cristo já venceu, dizem. Cristo já venceu, bem. Ao ser crucificado, Cristo venceu. Mas Cristo disse que ia voltar. E é aí que Cristo descerá. Outras coisas vão ocorrer antes dele descer. Por exemplo, existe um texto famoso que afirma que quem não tiver a marca da besta 666 não poderá comprar nem vender. Eles falam de uma marca na mão. Antes não dava para entender isso, mas agora é bem fácil de entender, tanto quanto colocar um chip na mão para pagar. Ou que te digam que sem vacina você não viaja, não comercializa, não faz nada. Já tentaram isso? Não tentaram, estão fazendo uns testes para ver como fica o que estão tentando. E o caminho para onde eles vão é como nos convencer para que haja um governo totalmente comum e que a gente peça por isso. Peçamos o controle, peçamos para sermos gravados o tempo todo, peçamos para sermos totalmente controlados pelo medo que sentimos. E o salvador do mundo vai ser essa pessoa que vai nos controlar. Antes você falou sobre Satanás. Quem é Satanás sob o seu ponto de vista, sob a sua visão? E Satanás? Lúcifer. Satanás é Lúcifer. Sim, o Satanás que eu mencionei é o mesmo que Lúcifer. Um anjo que havia sido criado por Deus, que quis criar seu próprio caminho. Como tinha a liberdade de fazer isso, ele fez. E Deus, pode ser controverso para cristãos, mas Deus criou sabendo o que aconteceria. Sim, Deus sabe tudo. Por que não? Também já pensei muito nisso. Deus sabe tudo. Por que existe Satanás? Porque ele o criou. Ele o criou de propósito? Claro, o Yin e o Yang também. O budismo explica isso melhor. Essa coisa do bem e do mal é melhor compreendida pelos budistas, mas os cristãos não conseguem entender completamente. Vamos lá, me explica. Digamos que na primeira página da Bíblia falam que no começo a luz foi separada das trevas antes de criar as estrelas. Você entende a Bíblia? Na primeira página diz: a luz foi separada das trevas. E você diz: ué, mas ainda não existe o sol. Ele criou o sol no quarto dia, certo? Então o que foi separado? Se Deus é luz, que trevas seriam essas? Ele já fez uma separação entre o bem e o mal. E no jardim do Éden estava literalmente a serpente, ou Satanás, enganando de propósito. Ele estava lá para que nós tivéssemos a escolha de aprender pela experiência ou pelo conhecimento. No jardim do Éden, Adão e Eva tiveram a oportunidade de olhar. Vocês preferem que eu ensine sobre a vida e o universo? Ou querem aprender sozinhos? Embora Deus não quisesse que eles fizessem isso, Satanás disse a eles que não. Ao comerem o fruto, conheceram a verdade, o bem e o mal. Então eles comeram o fruto. Começamos com essa experiência terrena, na qual temos uma polarização tão grande entre o bem e o mal. Somos capazes de usar o bem e o mal, mas antes de comer esse fruto não conhecíamos isso. Não conhecíamos, ou simplesmente... Não estávamos em um mundo que fosse mal por si só, mas agora somos capazes de ter o bem e o mal diante de nós. E de decidir qual caminho queremos escolher, porque ir para o céu sem ter escolhido não faz sentido, né? Então, existem certas correntes que veneram Lúcifer, porque ele é quem nos deu o conhecimento, e dizem que Lúcifer não é o mal, que o mal é o pai que queria nos manter ocultos do conhecimento. Isso é o que pensam muitos ramos do judaísmo. Eles pensam assim. A maçonaria também pensa assim nos graus mais altos. Eu conheci pessoas que dizem: eu fui maçom, sim, mas a partir do grau 29 ou 27 você já tem que se ajoelhar. Diante de Bafomé, pisar num crucifixo e fazer certas coisas já é conhecido. Não é? E eles são luciferianos. Eles realmente distinguem Satanás de Lúcifer, ou pelo menos é o que eu entendo. Lúcifer é o nome original de Satanás porque ele era... Mas... O que é Lúcifer? O portador da luz. O portador da luz, aquele que iluminou o caminho. Quem nos deu a chama do conhecimento. Isso mesmo. O que eles adoram e o que eles defendem. Por outro lado, defendemos Cristo, que é um com o Pai, e o Pai nos amava. Plenos.
sem capacidade de decisão. Pode ser separada em união ou separação. Ou seja, por exemplo, se nos envolvermos. Não quero me desviar muito do assunto, mas os hinduístas e os budistas acreditam que estão em um ciclo de reencarnar até que aprendam a lição e escolham se querem se unir ao Pai. Quebrar o ciclo é o Sansara, então você reencarna até aprender a lição. E então você vai para o Nirvana, para o céu, quebra o ciclo do Sansara. Entende? É apresentado igual. Agora estamos em um momento em que existe o bem e o mal, e isso nos gera um conflito interno. Para que a gente decida de que lado vai ficar, de que lado... Por que eles veem Lúcifer e Satanás como algo bom? É a mesma coisa que muita gente vê o aborto como algo bom, ou vê não ter família como algo bom. Pensar só em si mesmo, pensar no dinheiro para o seu próprio benefício e não prover para os outros. Tem gente que acha bom pensar só em si mesmo. Por quê? Porque tem medo. Se você tem medo, quer pensar só em si mesmo e não depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Então, voltando ao tema do Apocalipse, né? O Anticristo e Cristo. Você acha que existe um grupo de pessoas no mundo que está trabalhando por e para isso? Essa vinda? Do Messias que vai trazer paz. E você também afirma que esse Messias que vai vir para trazer paz é um agente do mal. Exatamente. Agora eu vejo isso. Você também vê uma propaganda anticristã muito grande. Ninguém mexe com os muçulmanos. Bem, nós até mexemos, mas o resto do mundo não. Eu não. Não, igual não. Mas você sabe, eu tenho respeito por eles. Quer dizer, eu tenho respeito por eles, o que eu não quero é que a Europa se islamize, ponto final, porque eles também não gostariam que seus países se cristianizassem. Eu quero ir para a Arábia e ver a cultura da Arábia, ver suas mesquitas, ver suas coisas, e não acho que tenha nada de errado nisso. Eu considero que cada um tem o direito de escolher sua fé e seu caminho. Eu não tenho problema com o islamismo. Mas eu me refiro ao fato de que as pessoas, em público, os artistas, não mexem com Maomé nem mexem com a figura de Cristo. Para quem pergunta sobre o que estão falando, por que você acredita ou não em Jesus, você também pode ver o mal do outro lado que te faz acreditar em Cristo. Muitas pessoas me escreveram, algumas começando a acreditar em Deus e Jesus Cristo. Concretamente porque é evidente com a simbologia de Hollywood, da indústria musical e dos Jogos Olímpicos. Caramba, tudo, cara. Tudo tem um simbolismo, cara, que é religioso demais. Existem duas formas de entender isso. Uma é que não fazem por rebeldia. Exatamente para isso. Não é que seja rebeldia contra quem e por quê, e tão constante e tão preciso sempre. E a cruz invertida, anticristã? Ultimamente o tempo todo. E a gente vai se meter aqui numa enrascada. Mas justamente essas pessoas apoiam a Palestina, também apoiam o aborto, apoiam um coletivo de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. É como se fosse todo um ramo e cada vez vai haver mais separação. Já não é mais direita ou esquerda. Já percebi isso faz tempo, cara. Sim. Na verdade, eu achei muito engraçado, cara. Porque percebi que os sionistas financiam movimentos pró-Palestina em universidades dos Estados Unidos. Muita gente não sabe disso. Sabe-se que George Soros é um dos grandes financiadores do movimento antifascista nos Estados Unidos. São os que mais incomodam com a questão da Palestina. E que fique claro que eu não sou pró-Israel. E o que eles estão fazendo me parece um massacre, um absurdo. Não me importa no que essas pessoas acreditam ou deixam de acreditar. Continuam sendo pessoas. Mas, por outro lado, também financiam o Vox, partidos que são muito pró-Israel. O que eles estão fazendo aí? Dizer como diabos eu vou votar em partidos que talvez tenham mais bom senso? Se apoiam um genocídio aqui e, por outro lado, fazem com que as pessoas de direita digam: mas como diabos eu vou apoiar a Palestina? Jamais. Se são uns malditos progressistas maconheiros transexuais que dizem que mulheres têm pênis e fazem com que as pessoas fiquem completamente confusas e que tenham que, por afiliação, se encaixar em um dos grupos. Quando se pode ser de direita e reconhecer abertamente que o que Israel está fazendo é uma aberração contra a humanidade? É que eu vejo que pessoas que se consideram de esquerda estão a favor da Palestina. As pessoas do meu grupo com quem converso não apoiam ninguém. É tipo, por que estão fazendo guerra? Vamos tentar resolver. Não é tão a favor de Israel, mas existe. Existem. Tem gente que sim tem.
Lamento dizer, mas acho que a guerra está acontecendo. Na verdade, não são ambos. Aqui a gente tem que ser um pouco justo e reconhecer como diabos o serviço de inteligência. Tô me metendo numa enrascada, meu amigo. Nós estamos nos metendo aqui. Tô me metendo numa enrascada. Eu não acredito que o Serviço Secreto de Israel não soubesse o que ia acontecer no dia 7 de outubro. Depois afirmaram que mataram crianças e estupraram mulheres em massa, mas não há provas disso. São uns trapaceiros que deixaram eles entrarem porque não consigo acreditar que essas pessoas que sabem absolutamente tudo sobre todos nós não soubessem que isso ia acontecer. Eu não acredito nisso. Eles usaram o 7 de outubro para acabar com tudo. Existem planos e registros do início do século passado afirmando que eles queriam chegar ao Irã. O projeto geopolítico deles é o Grande Israel. Cuidado com o que as pessoas acreditam e defendem, porque o partido atual, ou pessoas alinhadas à sua ideologia, as convenceram a agir assim. Nunca apoiei terroristas islâmicos, porque parece que as pessoas não entendem o que está acontecendo. Não posso fazer uma análise crítica da situação. Parece que não. Mas o que está se criando é um conflito de um lado e de outro, e guerra por todos os lados. Que o único que pode parar essa guerra é quando vier o anticristo. Fazer paz no Oriente Médio. Você afirmou que o Messias judeu é o anticristo. Sim. Certo. Então, o anticristo vem aqui para nos submeter a todos? Para trazer paz, nos controlar e submeter. Depois tem um pouco mais que já é meio assim... Tem que pegar isso com mais cautela. Quer dizer, não, eu acredito fielmente, mas é difícil de engolir o que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois? Depois que houver um controle total pelo Messias judeu, pelo anticristo e tudo for paz. Aí começará a haver um controle massivo, seja com a inteligência artificial, seja com muita força policial. Só poderá comprar ou vender quem aceitar o regime deles. Ele mesmo se declarará Deus, basicamente, mas à força. E isso é algo muito pessoal, que eu vejo dessa forma. Mas você não percebe que em muitos filmes de Hollywood feitos por judeus... Caramba, irmão, esse podcast tá cancelado. Tá muito cancelado. Tá muito cedo. Bom, digamos que muitos filmes de Hollywood são sobre alienígenas que vêm para os Estados Unidos para nos atacar e a gente tem que se defender juntos. Não vamos dizer que realmente a segunda vinda de Cristo, que tanto os cristãos quanto os muçulmanos acreditam, vai ser Cristo vindo do céu. E é aparentemente como se fossem alienígenas e o anticristo, o Messias judeu, vai estar com um exército global atacando ali, enganando todo mundo dizendo, estão vindo nos atacar, vamos nos unir para atacar quem está vindo, que é Cristo. Você acha que vão tentar nos convencer de que são alienígenas? Alguns alienígenas, algo está vindo, não vai ficar claro que é Cristo no começo. Mas vai ter que se saber, é que eu não imagino isso de forma tão visual, não imagino desse jeito. Tem coisas que eu não consigo compreender, mas como você visualiza isso? Você sabe que muita gente está começando a dizer, olha... Os multimilionários, sabe-se que os multimilionários estão gastando em bunkers. Mas é de enlouquecer, né? Eles têm medo dos tempos do fim, mas mais ainda daqueles que não podem se salvar nesses tempos do fim. Você vê tudo isso de forma literal? Quer dizer, vai acontecer assim? Vai haver uma guerra entre os exércitos do céu contra os exércitos da terra? Para mim, o que acho interessante é que sou uma das poucas pessoas que vê dessa forma. Não entendo por quê, pois isso ocorrerá em várias camadas. Ou seja, isso já ocorre. Há uma guerra espiritual. 100%. Eu concordo. Eu afirmo. Os que seguem ou se opõem a Deus. Isso já está acontecendo, mas depois vai acontecer em nível de guerras nacionais e internacionais. Também pode ser que Jesus venha com um exército e que a gente ataque pensando que são alienígenas e que haja uma luta ali. Sim, mas também no budismo e no hinduísmo. Eles acham que tudo isso está acontecendo em ciclos, que isso está acontecendo o tempo todo, mas eu não vejo uma diferenciação. Quando você abre um pouco a sua mente e não vê isso de forma literal e racional, aí você enxerga uma perspectiva mais ampla. Aquilo que falávamos antes sobre o bem e o mal, os budistas veem como algo necessário. Por exemplo, que o mal é um corretor, um equilíbrio. Como se Satanás precisasse vir para notarmos o amor. O mal, o choro e o sofrimento vêm para que a gente perceba, com liberdade. De qual caminho queremos escolher?
Basicamente, então, pode ser que aconteça de forma visual e que venha um exército e tal. Não preciso me proteger desse exército, mas sim do controle anterior. Por isso, vou me preparar para esse tipo de controle. Ou seja, você também não entende isso literalmente, não precisa ser literal, é algo mais espiritual. É mais não se deixar submeter nem se dar por vencido diante das forças terrenas lideradas pelo anticristo. Sim, o que acontece é que os anos que vivemos, tanto com o coronavírus quanto com as guerras, fica claro que tudo o que acontecer pode ser literal. Um governo comum com um presidente que traga paz ao mundo não é difícil de prever, assim como uma moeda global controlada por uma blockchain centralizada. Que todo mundo saiba disso. Governos controlam seu dinheiro e seus gastos. Isso já está acontecendo. Moedas digitais de bancos centrais, sim. Também estão chegando. E tudo isso está escrito que vai acontecer. Então vai haver um controle mundial. Isso está escrito. Há uma profecia sobre isso. Que há alguém que vai se levantar como o pequeno chifre, que vai falar com arrogância e que vai se proclamar como o rei. Há candidatos para esse rei. Há pessoas que dizem que há candidatos. Inclusive eu mesmo já pensei nisso. Eu tenho um candidato e o pessoal do meu círculo o admira e o adora. Acho que é o Elon Musk também. Cara, eu ia dizer isso, acho que Elon Musk poderia ser o candidato, porque a princípio ele sempre fica do lado da liberdade de expressão. Ele comprou o Twitter para equilibrar as eleições e o fluxo de informações que havia nessa rede social. Viagens espaciais e alienígenas, tudo isso. Ele poderia ser o homem mais rico do mundo. O que ele também é. Simpatizante judeu também. Você já sabe, Elon Musk. Ele é judeu. Sim, procurem fotos de Elon Musk indo para Israel. Isso é muito bem conhecido. Também tem gente que diz que é o Trump, que é o Putin e tal. Mas Trump e Putin não fazem sentido para mim. Trump pela idade, Putin por que não? Nem a pau. Porque vai ser alguém que não parece que não vai ser um governador atual, vai ser alguém que vai surgir então. Por isso há dúvidas de quem será. Mas tem que ter certo poder, certa autoridade. Certo poder. Eu tinha ouvido falar do Elon Musk e tudo indica que pode ser. Se isso acontecer, não tenho tanta certeza. Se isso acontecer, ele seria um ótimo candidato, não penso em outro. Não há outro que a gente saiba, se não for ele, será alguém parecido, alguém relacionado à inteligência artificial, relacionado ao judaísmo. Neuralink, que é um chip na mão que o Elon Musk coloca em você amanhã se ele quiser, sabe? Ele é um dos poucos que eu acho que tem capacidade para acabar logisticamente com a fome no mundo e com as guerras. Por que não? É o único que acredita poder ir a Marte e desafiar o espaço. Ele está associado à Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço? Se não, pergunte ao Henrique o quão satânica é a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. E eles trabalham diretamente com eles. É um bom candidato, não estou dizendo que seja ele, mas o que temos será alguém parecido com ele. Na minha opinião. Não há nada parecido com Elon Musk, né? Não existe um salvador mundial. Você nem votaria nele, entende? Veja só. No momento estou ocupado com outros assuntos metafísicos. Eu não compro ninguém. As pessoas me dizem não, Donald Trump, não confio nesse cara. Ele não liberou os arquivos de Epstein. Está claríssimo que ele se vendeu do mesmo jeito. No início, ele tinha intenções mais puras ao tentar entrar. Não me envolvo nisso, não sei. O que eu sei é que, hoje em dia, ele está bloqueando a liberação dos arquivos de Epstein por pressão dos nossos amigos que mencionamos anteriormente. Porque se sabe que ele tinha um forte vínculo com um certo serviço de inteligência de um país que está em guerra com a Palestina e o mundo árabe. Quero dizer assim porque juro por Deus que ele me proteja de uma morte precoce. Não confio em Donald Trump, Javier Milei, nem nesses que se acham salvadores da pátria. Você sabia que eles apoiam os judeus? Sim, mas todos. Mas também são simpatizantes, embora eu não goste de chamá-los assim. Não é o termo que mais gosto de usar. Sionistas. Eu gosto do termo sionismo, porque o sionismo é diferente. E, na verdade, eu sigo um rabino que é sensacional, né? O cara faz discursos na rua, falando contra o Estado de Israel e dizendo que isso vai contra a Torá, que não faz nenhum sentido o que eles estão dizendo, etc. Não acredito que seja uma questão, pois não sou nazista nem nacionalsocialista que acredita que tudo é genético. Porque olha, eu já conversei com alguns que me dizem não, porque é uma questão genética, e eu digo, peraí, calma. Mas Jesus era judeu. Nasceu de uma mulher judia, sim. Quer dizer, ele ia à sinagoga e estudava a Torá. Com certeza. Quer dizer, eu não tenho nada contra o judaísmo, contra a Torá em si,
Na verdade, deveríamos seguir a Torá, pois eles a leem melhor que nós. Quero dizer, em hebraico. Que é como está escrita em hebraico. E eles meditam sobre cada letra que há na Torá. Temos uma tradução de outra tradução. Então, o judaísmo tem muita verdade, muito conhecimento. Existem pessoas judias em um ramo que segue o anticristo que espera por seu Messias. A Lúcifer? Subem Lúcifer, sim, que é a mesma coisa, sinônimos, certo? O que você acha da maçonaria? As maçonarias, todos os iluminados e maçons. Na verdade, eu tenho um amigo que, vou mencionar, que queria se tornar maçom, sentiu a necessidade de se tornar maçom e queria seguir Lúcifer. E eu digo, mas o que está acontecendo com esse cara? Isso aconteceu depois de uma viagem com psicodélicos. Curiosamente, o portal se abriu para ele, e ele disse, quero fazer um pacto, e eu respondi, mas se... Você não sabia disso? E é muito curioso, porque ele se tornou maçom, e me contava o que perdeu ao seguir esse caminho. Foi o amor. Ou seja, ele tinha mulher e filho e perdeu imediatamente. Você pode ter dinheiro, poder? Ele perdeu o amor pela esposa e pelo filho ou perdeu os dois? Como não dava, já não havia mais amor. E eles morreram? Não, não morreram. Eles se separaram? Eles se separaram e só isso. Mas não existe isso. Eu não acredito que você possa vender a alma pra ninguém eternamente, porque literalmente Deus nos criou. Então, você não pode assinar um contrato com alguém. Mas tem gente que diz, eu vou ser egoísta. E vou seguir Satanás pelo resto dos meus dias. Até eu morrer e até o fim dos tempos. Se você quiser assim, também pode se arrepender. Não é tarde pra se arrepender. O que você acha de Kanye West? Acho ele incrível. Nick, meu parceiro e minha noiva sabem bem mais sobre ele do que eu. Uma pessoa que começou a explicar fatos e que depois de alguma forma começou a perder o controle. Parece outra pessoa, como se tivesse sofrido lavagem cerebral. Com psicodélicos, pois ao usá-los você se torna muito maleável. Se te passarem certas informações, podem acessar seu subconsciente e limitar o que você diz. E ele estava falando demais e talvez matá-lo chamasse muita atenção, então era melhor deixá-lo assim, um pouco afetado e pronto. É isso que eu sinto que aconteceu com ele. Eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo hoje em dia. É um assunto muito complexo o que abordamos aqui hoje, né? Sim, na verdade esse podcast é um tema. Me dá medo porque eu adoraria poder falar livremente na internet, mas não dá. Bom, você não pode, mas acho que deveríamos, cara, e é por isso que estamos aqui no final das contas. No final das contas, cara, eles nos controlam através do dinheiro. Se tirarem esse canal de mim, eu levo um prejuízo econômico grande, é uma sacanagem. Eu adoraria poder dizer tudo o que penso, tudo o que acredito, e a gente já faz isso, de certo modo. Não quero que pensem que guardo tudo pra mim. Claro. Porque eu não faço isso, quase nunca. Mas é verdade que esse programa agora me assusta um pouco. Porque as pessoas talvez interpretem como se a gente quisesse o mal para determinado grupo de pessoas ou algo assim. Ou seja, se não ficou claro, os muçulmanos, os islamistas, têm um conhecimento e seguem a Deus de coração. E muitos deles. E não estou dizendo que eles estejam totalmente errados. E os cristãos também não estão totalmente errados, porque todos nós estamos. Você incluso. Eu incluso, estou errado. Eu só tenho a visão de que posso juntar as peças e entender por que todos estão errados e por que têm perspectivas diferentes. A partir da perspectiva judaica sionista que segue Lúcifer, posso entender por que eles escolheram isso. Não estou julgando nem atacando eles, eu entendo as diferentes partes que existem e não há um lado de bons e outro de maus. Existem duas distinções muito claras e nós já sabemos quais são. E você não acha que essas duas distinções são o que as mantém? Seja luz e escuridão? Você não acredita no bem e no mal? Existem essas duas distinções. Nick sempre diz, ou você crê em Deus ou se acha Deus. Gostei disso. Ou você acredita em Deus ou você se acha Deus. Hoje em dia está muito na moda dizer que somos deuses. Você concorda com essa reflexão? Eu entendo por que dizem isso, porque no cristianismo se fala muito do Espírito Santo que está dentro de nós, então você pode falar com Deus. Para dentro, Isaac, tem uma frase de Isaac que dizia que ele meditava quando sua esposa apareceu. Então é muito curioso que voltar-se para dentro é algo que até Jesus fazia, 40 dias no deserto, em silêncio. Já te digo que ele foi falar consigo mesmo, não ia falar com o céu, falava para dentro. Então eu entendo a meditação, entendo que você tem uma parte de Deus. Eu também penso assim. Sim. Mas você não é Deus. Não, que nada, não, você não é nada. Você tem uma parte de Deus, que é a vida, o sopro de vida que ele nos deu.
Tudo o que é vida é Deus? Porque foi ele quem criou, é a fonte da vida, sim, a fonte. Halduran chama assim, né? Entendo esse conceito, que temos parte de Deus, ou que ele vive em nós. Eu entendo e aceito, mas afirmar que somos Deus soa muito soberbo. É mesmo? É um pecado capital, como a luxúria, como a soberba. No final, Jesus disse: pelos seus frutos os reconhecereis. Alguém pode dizer: eu me acho Deus. Bom, então veja os frutos que ele dá, veja como está a vida dele, veja como está a família dele, veja o que acontece com ele. A partir disso, você pode distinguir de que lado ele está, isso é fácil de perceber. Você reconhece bem uma pessoa soberba, pois também tenho muito ego e sou metido. Mas no final eu sei que tudo o que faço e tudo o que tenho é graças a ele, é graças a Deus. Sim, mas se eu fosse Deus, seria por mérito meu, não dele. É isso, então não. Eu faço isso graças a mim. Eu reconheço que tanto nos sucessos que tive, quanto nos fracassos, eu sou o principal responsável. Mas sem Deus teria sido absolutamente impossível e eu não vejo Deus personificado em mim por ter conseguido algumas coisas que consegui. Poxa, que as pessoas não pensem que estou falando aqui de grandes e enormes conquistas, mas o que eu me propus, por enquanto, estou avançando aos poucos, estou conquistando aos poucos. É normal que uma pessoa abençoada como nós tenha um certo nível de arrogância, como aconteceu com o rei Davi. Literalmente, ele era abençoado por Deus, ganhava dinheiro e tudo mais, e você pensa: ué, será que é por minha causa? Eu sou especial, não é? Mas, no final das contas, não é que você seja especial. Você nunca teve vergonha de dizer a verdade desde o início, aqui e em qualquer lugar. Então, por isso eu vim aqui e te conheci, porque você falou a verdade e está transmitindo uma mensagem de Deus, além de tudo mais. Então, você não teve vergonha, porque não teve limitação para dizer isso, e por isso vai conseguir tudo o que quiser. Sim, mas tudo o que eu quero são coisas que não acredito que eu possa conseguir, só Deus pode conseguir. Não entendi, ou seja, o que você quer conseguir? Abriria mão de bens materiais mesmo que duvidem de mim. Isso só para salvar a hispanidade, para que as pessoas voltem a se reencontrar com suas origens, para que voltemos a nos chamar de irmãos. Eu adoraria, mas você fala do fim dos tempos. E agora eu já estou vendo aqui, daqui a 7 anos, nem hispanidade, nem nada. Bom, mas pode ser mais, podem ser 20 anos, não se sabe. Mas, por exemplo, eu sinceramente, de verdade, tenho uma casa para comprar na montanha, tenho outro apartamento que posso alugar. Eu posso ir para minha casinha, meditar, fazer um pouco de sauna, sei lá, ficar tranquilo, ter filhos. Posso ganhar dinheiro sem mais preocupações? Falo isso pra Nix e ela responde: cara, põe mais emoção ainda. Mas ao mesmo tempo sinto que se nós temos a capacidade de gerar dinheiro oferecendo valor para as pessoas, de poder inspirar, como você está fazendo ao falar, você tem a obrigação de fazer isso, sabe? E ficar meditando em casa porque você já está salvo é egoísta. Entendo. No entanto, dá a sua vida para falar. Charlie Kirk, que necessidade ele tinha de falar? Se ele é milionário, tem família e filhos. Por que ele falou? Por que quis? O que você acha que motivou o assassinato de Charlie? O que você acha? Aqui apareceu Candace Owens, eu adoro. Ela é a número 1, ela e outra pessoa que não vou mencionar também me agradaram muito. Ela está falando que tem a ver com as pessoas de quem falamos antes. Eu acho que tudo indica essa direção. Pode ser. Não pode ser que ele passe anos mexendo com o wokismo, com essas ideologias luciferinas, e nada tenha acontecido com ele. E comece a falar sobre dar as costas à narrativa sionista. E, pum, ele tinha poder demais de influência sobre os jovens e era um ativo muito importante. E não descarto que Trump tenha algo a ver também. Como agente dele... Mas é que pensa bem. Quem matou Jesus Cristo? Quem matou todos os profetas? Todos os profetas. Literalmente houve profetas que morreram por dizer a verdade e dizendo: vamos te crucificar. E ele disse: não me crucifique, não sou digno de... E crucificaram São Pedro, o fundador da igreja, de cabeça para baixo. Você tem aí anotadas as tarefas. Sim, foi assim mesmo. Para finalizar. Fim dos tempos. Qualquer pessoa que te ouvir e for cética em relação a isso, este não é um podcast para todo mundo. Não, é difícil. Este podcast não é para todos. Eu entendo e assumo. O que você considera
O que você considera mais valioso que deveria dizer primeiro a um cético e depois a uma pessoa? Como quem acredita em você pode se preparar melhor para esses eventos que mencionou? Para uma pessoa cética que não acredita em nada disso, é totalmente irrelevante porque você pode ver se está em um trabalho de merda e vivendo uma vida de merda e como está o mundo, você precisa agir. Então, eu te recomendaria que tentasse trabalhar, que tentasse encontrar uma forma de ganhar dinheiro, qualquer uma a que for melhor para você, para poder ter um pouco mais de liberdade em relação ao governo, que você tenha um pouco mais de liberdade. Ótimo conselho. E depois de ter essa liberdade e não estar tão controlado por tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo e tenho que trabalhar, você começará a se questionar e assim encontrará a verdade. Não há mais o que fazer. Se não acredita em nada, busque mais liberdade e depois questione as coisas. E se vocês estão aqui, já estão se questionando, você fez bem. E depois, para uma pessoa que acredita, que concorda com o que eu estou dizendo e que entende, é para não ficar calada. Temos que espalhar a mensagem, é o que há. Qual mensagem exatamente? A mensagem de Cristo, que literalmente temos uma vida eterna, porque Ele nos deu de presente. Não precisamos fazer nada, nem nada do tipo, não precisamos conquistar o céu pelas nossas ações. Ele nos deu de presente, e Ele resumiu tudo. Toda religião em ame a Deus em primeiro lugar e ame ao seu próximo como a si mesmo. Incluindo aqueles que estão fazendo isso conosco? Incluindo os inimigos. Eu concordo, mas não podemos sempre virar a outra face, não acha? Existem limites? Aquele típico trecho da Bíblia em que estavam pedindo dinheiro na frente de uma sinagoga. E literalmente Jesus veio e começou a virar mesas. Você conhece essa história? Ele começou a virar mesas, porque ele perguntava: por que estão no templo de Deus pedindo dinheiro? Você precisa defender suas ideias com firmeza. Mas não acho que seja preciso usar violência contra outra pessoa, porque isso, na minha opinião, demonstraria fraqueza e medo. E se usarem violência contra você? Isso é um assunto que teria que ver. Teria que me ver nessa situação. Eu sou humano e provavelmente teria vontade de dar um soco ou até mesmo matar a pessoa. Se machuca o meu filho ou parceira, isso seria normal. Mas Jesus manda dar a outra face. Me desculpe, mas eu não interpreto dessa forma. Quer dizer, isso causou muito dano, dar a outra face. Fizemos isso por tanto tempo que o cristianismo ficou fraco. O cristianismo não deu a outra face quando o Islã começou a rondar as fronteiras bizantinas e no final acabaram conquistando Jerusalém. E as pessoas acham que as cruzadas foram uma espécie de fanatismo religioso para acabar com alguma coisa. Não. Foi um movimento de defesa do mundo cristão, justamente contra a atitude beligerante e geopolítica do Islã desde a sua fundação. Mas você acha que a única forma de se manter forte é fazendo mal a outras pessoas? Eu não acho. Não digo isso, mas só se mantém forte quem é visto como forte. Se te atacam e você oferece a outra face, não vão te ver como alguém forte. Vão continuar te batendo e você vai ficar sem bochechas. Elas vão se desgastar de tanto apanhar. Entendo o seu ponto. Eu tenho um conflito interno com isso, porque obviamente é preciso dizer a verdade e estar disposto a lutar pelo que for necessário. Mas, claro, não sei se porque mataram Charlie Kirk à direita deveria matar alguém da esquerda, entende? Não estou falando disso, estou falando mais. Mas você não vê assim, né? Também não é olho por olho, também não. Não, de jeito nenhum, ainda mais porque acho que não foi alguém de esquerda. Tenho isso muito claro. Se precisar, coloco meus 2 culhões na mesa. Tem mais a ver com um caso do tipo John Fitzgerald Kennedy. E não tem nada a ver com um caso isolado de um jovem radicalizado nas universidades que dá um tiro de 200 metros. Eu não acredito em nada do que me contam. O termo conspiranoico surgiu após o assassinato de Kennedy, pois muitos americanos diziam que a balística não fazia sentido. Eu não posso acreditar que fizeram isso com ele. E justamente os discursos, ouça os discursos de Kennedy antes de morrer. Está na cara. A informação está lá. É preciso ter estômago para ver. E claro, se tudo o que não for a versão oficial você considera conspiração, bem, meu amigo, bem-vindo ao mundo real, onde pessoas poderosas conspiram para ter mais poder e mais controle.
e também para eliminar a verdadeira liberdade, que eu acredito que só existe quando você tem o conhecimento necessário para escolher. E se você não tem conhecimento do que é bom e do que é mal, ao excluir Deus, você se torna o decisor do que é bom ou mal, já que tudo vira relativo e suas escolhas nunca serão realmente livres. Por isso eu acho que só se pode ser livre tendo Deus. Só se pode ser livre conhecendo os dois lados e escolhendo, sendo livre para escolher tendo o conhecimento. Segundo os hinduístas, você reencarna até ser. Para os cristãos, vai para o inferno. O que significa isso? Também poderia ser. Achava a reencarnação bobagem, mas no fim, pode ser que não seja tão anti-teologia cristã, mas sim que, se interpretarmos o inferno como esse ciclo, também, por exemplo, a reencarnação. Você pode ver como se todos nós tivéssemos uma parte do Espírito Santo dentro. Você, obviamente, tem a parte de Deus que ela tem e que todos nós temos. Você reencarna e tem outra parte de si. E a reencarnação genética, quando você tem filhos, transmite algo adiante. Não é você nem suas ideias, pois você morre. Eles falam da reencarnação de um jeito que também não é como nos mostram. sim, tipo, agora você é uma barata, agora isso... Isso é o que fazem a gente acreditar para que a gente rejeite, mas na verdade não é bem assim. Entendi. Eu ia te dizer, para o fim dos tempos, você recomenda a liberdade financeira, comprar uma casinha na montanha como você fez e manter os seus em segurança? Comida e água são o mais importante. Comida e água? Comida e água, ter reservas para isso. E que você saiba prover e proteger sua família de verdade. Não é dinheiro em plataformas digitais, é prover e proteger de verdade. É um lugar onde possam sobreviver a algo que o governo possa fazer e que tenhamos que nos afastar para sermos livres. Para fazer uma pequena retirada. E lembrar que primeiro vão chegar fomes, guerras, muita gente vai morrer. Sim. E depois de toda essa série de desastres e catástrofes, tanto naturais quanto militares, vai chegar a paz no mundo, uma falsa paz. E esse será o anticristo, e é aí que Cristo vai chegar. Vai haver um tempinho difícil. Os cristãos serão perseguidos cada vez mais. Milhões de cristãos morrem anualmente, caso não soubesse. Milhões, não sei, mas milhares sim. Milhões por ano, milhões pelo menos. Charlie Kirk afirmava que morriam 1,5 milhão de cristãos por ano na África e em outros lugares. Na Nigéria, estão cometendo um genocídio contra os cristãos brutal, porque isso é genocídio literalmente por causa da religião deles. É um grupo religioso que está sendo atacado pelo Boko Haram. Isso acontecerá com mais frequência. Seremos mais atacados e perseguidos por falar a verdade, e haverá dois lados. Não serão só cristãos e anticristãos, veremos isso claramente, basta escolher bem o lado. E o islamismo de que lado ficará? Normalmente quem mata são fanáticos islâmicos. Essa é a realidade. Não, Jota, mas há 120 grupos terroristas islâmicos no mundo. Tudo bem que Israel é ruim, que isso, que aquilo, que blá blá blá, mas o radicalismo islâmico não dá pra negar. Não vai ser muçulmanos e cristãos de um lado e judeus do outro. Vai ter alguns cristãos de um lado e outros do outro. Alguns muçulmanos de um lado e outros do outro. Sua origem ou crença não importa. Você escolhe seu lado internamente. Você pode dizer muito que é cristão, mas depois no seu coração só tem egoísmo e pouco amor. Então, isso é mesmo uma filosofia? Vai ser uma guerra maniqueísta, sem tons de cinza, mais O Senhor dos Anéis que Game of Thrones? Agora começamos a ver isso com mais clareza. Antes havia muitos matizes, agora está tudo muito diferenciado, é muito fácil distinguir. Sua origem ou religião não importa. Pode vir um judeu, pode vir um muçulmano, que você sabe que está totalmente do seu lado, e isso já aconteceu comigo muitas vezes. Tenho muitos amigos que, apesar de não terem a mesma visão, sinto que estão mais próximos de mim do que quem compartilha meu Deus, valores e princípios. Mas não os sinto próximos de mim. Claro, pode haver um católico que realmente esteja adorando Lúcifer sem nem mesmo saber, por suas ações, pensamentos, escolhas e modo de viver, inclusive em segredo. E depois diz que os outros façam isso ou aquilo, ficam julgando por aí. Como os judeus que mataram Jesus, naquela época havia judeus como Jesus e judeus que o mataram. Sempre existem lados em qualquer situação, não me refiro a um grupo específico. Bem, Sam,
É um prazer te banir um pouco do canal. Você me baniu muito forte. Tem algo que queira dizer para a audiência antes de terminar? Nada, muito obrigado a você por me trazer. Muito obrigado a Nix, minha parceira e sócia, que me apoiou e me trouxe até aqui. Ela me incentivou a vir aqui, mesmo eu não querendo no começo, e me apoiou. Acho que foi muito bonito. E é isso, tudo isso foi graças a Deus e espero ter inspirado pelo menos uma pessoa. Espero que tenha vagas, gostei muito do programa. Olha, eu te digo, ou fica com pouquíssimas visualizações ou faz um sucesso enorme. Ou é muito de nicho ou não tão de nicho assim? Ou porque já foram lançadas boas bombas. Foi um prazer te conhecer e ter você aqui. Fico feliz por ter te convencido a vir, gostei muito da conversa. Espero que você seja bom conosco e entenda que tudo é feito com amor. Não queremos machucar ninguém. O amor não é divisão de grupos. Você me entendeu e quem ouvir até o fim também. Mas o YouTube é o YouTube. YouTube e os shorts. Aí está a questão, mas tudo bem. Um prazer. Obrigado. Tchau, senhores. Quem quiser entrar na minha comunidade privada, onde fazemos lives com pessoas como Sam e com todas as pessoas que vêm aqui, vou tentar organizar uma live para vocês fazerem perguntas a eles. O link está no comentário fixado. E para quem não, a gente se vê no próximo episódio de A Fábrica.